Então, vou fazer esse vídeo aqui rapidinho. Fiz uma pesquinha aqui para não esquecer os assuntos, ou então também não prolongar um pouco os assuntos, certo? Aí eu vou dar uma explicação sobre a diferença dos elementais da natureza. Uma diferença que é um pouco gritante, porque a gente, quando fala de elementar, já pensa na planta, né? Nos devas. E na realidade, existe um contexto em cima disso, que a espiritualidade, infelizmente, meio que confunde um pouco, certo? Então, aqui temos uma descrição interessante sobre a nossa forma de pensamento, dos elementais que criamos com as mesmas, certo? Diferenciando os elementais da natureza, certo? Os elementais que criamos com as mesmas, no caso, é o nosso sentimento, o nosso pensamento e a nossa intenção para aquela situação ou aquele indivíduo, certo? Este termo ou descrição surgiu no decorrer do estudo da espiritualidade no mundo todo há muitos anos, mas também serviu para gerar uma grande confusão dentro desses estudos, pois existe a diferença, certo? Básica entre os elementais da natureza, que também são chamados de gênios da natureza, e com os elementais que são criados pela nossa consciência, certo? Então, o que vem a ser os elementais da natureza, certo? Deixa eu ver aqui. Pode ser só caixinha de som, porque aumenta um pouco aí. Os gênios da natureza, eles representam as forças da natureza, primordiais e secundárias, certo? Que podem ser usadas pela nossa consciência para gerar energia e elementais adversos. Dentro dessa descrição, podemos inserir as sílfides, os gnomos, os duendes, as ondinas, salamandras, sílfides e diversos grupos familiares desses irmãos que trabalham em prol para manter o planeta Terra um pouco equilibrado, apesar da situação que nós vivemos, que é um tanto quanto complicada, certo? Eles trabalham em conjunto com os Elohims, certo? Que são os seres criadores. E dessa forma, eles participam diretamente do plano dévico do planeta, certo? E por essa razão podem ser denominados como gênios da natureza, como os elementais da natureza, certo? O elemental da natureza ele possui a mesma qualificação dos gênios da natureza, com a diferença que neste caso são apenas as energias primordiais atômicas da natureza, ou seja, são as moléculas atômicas das plantas, das águas, do fogo, do ar. Porém, existem outros elementos que, infelizmente, a consciência humana não consegue identificar, porém atua da mesma forma, certo? Então, a estrutura atômica universal contida nessa essência divina de Deus, na iminência do universo multidimensional, é um elemental atômico ou multidimensional, certo? É um elemental atômico multidimensional que serve de alicerce e alimento para que possa surgir substância primordial para que nós, seres humanos da Terra, possamos gerar nossa forma pensamento e forma sentimento, certo? Que são as criações diretas do universo a partir do nosso poder de cocriação que sabemos usar, certo? Que usamos o pensamento, usamos o sentimento. Então, dessa forma, a gente tem que entender que cada órgão do nosso corpo, ele tem o Deva, certo? Tem uma energia dévica, uma energia da natureza dentro do nosso corpo. Então, por sua vez, quando nós pensamos, quando nós emanamos um sentimento, sim, o éter, exatamente. Eu pretendo fazer um vídeo sobre o éter, porém eu preciso é, formular de uma forma mais científica, então vai demorar um pouquinho para falar sobre o éter, certo? Então, os elementais, neste caso, que é denominado pelo simples nome ou classificação de elemental, certo? Trata-se de uma forma pensamento, desejo, praga, maldição, ou seja, qualquer forma de energia direcionada para um determinado ponto, que gera isso, uma intenção. Então, quando nós mandamos um pensamento, quando nós emanamos um sentimento direto para uma pessoa, nós estamos praticando, de certa forma, a própria magia negra, certo? Usando energias dévicas,
através dos elementais, certo? É, também temos elementais do amor, temos os aspectos positivos, certo? É, só que, no entanto, nós não sentimos e nós não percebemos essa frequência positiva, porque o padrão consciencial humano ele é muito limitado para sentir frequências mais harmônicas. Então fica um pouco complicado quando uma pessoa ela manda um amor sincero, manda uma energia sincera, positiva, porque o padrão vibracional, certo? Consciencial humano, ele é limitado para percebermos, para captarmos, no caso, essas energias, certo? Normalmente nós captamos mais os elementais negativos, certo? Pelo princípio da vida estressada, certo? Onde nunca nos harmonizamos, dando assim maior possibilidade que as energias com relação ao nosso desequilíbrio desarmônico integral ajude a agrupar ao redor do nosso campo eletromagnético por ressonância, aspectos negativos desses elementais. Então, por ressonância, devido ao nosso corre-corre, a nossa vida, nós atraímos muito mais facilmente seres negativos, certo? A sociedade conturbada, a forma na qual nós vivemos, ela faz com que atraiamos, né, seres mais densos com muito mais facilidade. Então, tendo esses três aspectos sobre os elementais, né, podemos agora entrar dos gêneros, no reino das energias correlatas, certo? A cada tipo de elemental é como se ele se alimentasse pela lei da ressonância em nosso campo eletromagnético. Então, que compreende os nossos corpos sutis paralelos e seus respectivos campos de emissão de energia, que por sua vez tem total ressonância com o padrão de emissão dos nossos sentimentos, pensamentos e hábitos. Os nossos hábitos eles consistem muito na atração desses seres. Então, se tivermos um hábito negativo, acaba por atrair os relativos elementais para o nosso campo eletromagnético. Dessa forma, criar um quadro obsessor que nasce, como eu sempre explico, dentro de cada um de vocês. O quadro obsessor ele é gerado primeiramente, ele nasce primeiramente dentro da pessoa e, por consequência, atraindo os demais seres negativos que atuam nesse nível de frequência. Então, isso meio que complica um pouco a situação das pessoas por não ter esse conhecimento. Certo? Deixa eu ver o som aqui, peraí. Melhorou o som aí? Melhorou? Então, assim o que somos como pessoas acaba por atrair os relativos alimentares para o nosso campo, certo? Eletromagnético, dessa forma gera um quadro obsessor, como eu expliquei, certo? É, esse quadro obsessor ou encosto, certo? Como muitas pessoas chamam, como também é normalmente denominado, tem relação com o padrão de energia que emitimos e nos sintonizamos é, devido ao nosso pensamento, certo? Devido às nossas atitudes. Então, por outro lado, temos outros tipos de elementais que são perigosos que eu separei aqui, certo? Que são aqueles direcionados diretamente contra a nossa pessoa de forma intencional, que é justamente aquela questão que eu sempre explico, que é o que você sente, o que você emana, porque a criação real está dentro do chakra cardíaco. Então, essa questão, ela pode ser removida com algumas técnicas, certo? Porém, a pessoa que faz o trabalho com essas técnicas, ela necessita estar limpa, tá sem nenhum elemental desse tipo, para que o trabalho seja feito de forma muito mais eficaz. Então, eu acredito que seja um pouco complicado. É necessário uma limpeza anterior para que a pessoa possa remover esses elementais, certo? Para que seja transmutado. Geralmente, esses elementais eles ficam no corpo causal da pessoa, porque o corpo causal é o corpo da imaginação. Quando a pessoa ela tenta criar realidade e essa realidade não está adequada com o padrão vibracional e consciencial dessa pessoa, consequentemente, o que vai ocorrer? Ela vai criar uma bolha dimensional
com tempo ilimitado, certo? E corre o risco de, quando desencarnar, ela permanecer nessa bolha e dificultar ainda mais o resgate dessa pessoa. Então é meio complicado você querer cocriar aquilo que você não tem padrão para receber, certo? É necessário ser honesto consigo mesmo. Então a honestidade ela é muito eficaz para a cocriação da realidade, certo? Então a capacidade dessas técnicas, no caso de remoção dos elementais que nos acompanham, está diretamente ligada à nossa capacidade de perdão, certo? E a fé que dedicamos ao nosso trabalho e, obviamente, a disciplina interna em desenvolver um trabalho específico para a limpeza dentro de diversas técnicas que existem e são ensinadas por diversas linhas filosóficas e canais do mundo. Então, eu vou tentar simplificar um pouco aqui, certo? Os pontos de maior acoplamento dos elementais negativos, certo? Este ponto é muito importante, pois não existe uma regra geral, isso devido ao que cada pessoa possui um ponto fraco. Então esses elementais eles se acoplam no ponto fraco de cada um. E isso que é um pouco complicado, porque muitas pessoas, como negam aquilo que elas nutrem, elas tentam mentir para si mesmas, é muito complicado a pessoa identificar por si onde que esse elemental está acoplado, certo? Em outras palavras, esses elementais atuam e atacam os pontos mais fracos de que uma pessoa possui. Assim como as entidades do astral, essas entidades são almas do passado fazendo cobrança por vingança direta ou indireta ou por ressonância das nossas atitudes. Assim, os pontos do corpo que são atacados variam de acordo com a condição natural da pessoa. Um dos pontos maiores de maior ataque é a região da coluna, certo? Seja na lombar ou na dorsal. Exatamente pelos pontos de sucção de energia vital da coluna e do centro de energia que ali estão vibrando, também chamado de chakra. A região da lombar tem relação com o cóccix e é o ponto dorsal com o chakra humeral, que é um ponto de segurança do cardíaco, que fica na região das costas, certo? É um chakra que é um pouco esquecido dentro dos trabalhos de limpeza, porque geralmente a pessoa pensa no cardíaco, na câmara secreta do coração, porém o humeral ele é muito esquecido, muito pouco trabalhado, da maneira até coerente e correta, certo? Esses dois pontos são muito comuns de serem atacados ou obsediados, e além disso temos a região do plexo solar, certo? Sendo que o fígado é um dos pontos mais atacados devido à nossa postura, hábitos e temperamentos. Assim, temos uma ação energética que, em um caso, pode gerar dores na coluna e suas respectivas ações nefastas nas regiões que são controladas pelos pontos de coluna e de seu centro de energia, como um problema digestivo ou ataque ao plexo solar. Então, desse modo, quando a pessoa geralmente ela tem muito problema na região abdominal, pode ter certeza que está tendo um ataque de ordem mental, certo? De um quadro obsessor. Claro que existem outros locais que, como eu expliquei, é o ponto fraco da pessoa, não é uma regra. É um ponto fraco na qual a pessoa tem disposição para receber um acoplamento dentro do corpo físico, certo? Então, desse modo, o que eu posso explicar? Tudo que existe de vida tem corpos sutis, certo? Então a Terra possui seus corpos sutis da mesma forma que o corpo humano, assim como as plantas e os minerais, o que se baseia na teoria das supercordas, certo? Que abordamos, que as pessoas hoje abordam com muita facilidade dentro da física contemporânea, da física quântica contemporânea, certo? Eu vou tentar fazer uma classificação dos elementais mais comuns que existem que orbitam o campo atmosférico e telúrico da Terra, pois eles acabam ficando presos dentro da barreira de frequência de quarentena que o nosso planeta possui, para que essas energias elas não saiam da Terra, certo? Então é necessária a barreira de frequência para que evite que esses elementais que se tornaram poderosíssimos saiam do planeta Terra e acabam criando mais confusão do que já tem, certo? Então vou explicar agora aqui sobre a raiva. A raiva, ela é altamente destrutiva e ígneo, ou seja, fogo. Provoca doenças, fraqueza física, pode matar, pode atrair muitos desencarnados que ao morrer carregam com eles muito ódio ou raiva da pessoa, ou de situações que não puderam controlar após a sua partida.
Esse elemental fica normalmente preso ao fígado e provoca sérias anomalias ao funcionamento hepático, podendo gerar inclusive cirrose e similares no fígado, que por sua vez pode atingir a linha gástrica. Então o que que acontece? Quando você tem uma pessoa na família que geralmente nunca bebeu e tem cirrose, pode ter certeza que foi a raiva. Vamos falar agora do ódio. O ódio ele possui maior força que a raiva e normalmente direcionado de forma letal, certo? Este também pode acoplar desencarnados com alta bagagem de ódio por pessoas e por situações vividas por eles, que entram na sintonia dos nossos sentimentos por alguém ou que alguém tenha mandado contra nós, criando sérios problemas ao nosso campo energético e atraindo inclusive magias pelo mau uso do magismo e da religião em nosso passado. Este gera desequilíbrio geral de processo de divisão celular, certo? O que pode criar em algumas pessoas o início do câncer, tá certo? Os chakras do plexo solar e cardíaco são os mais afetados por este elemental e às vezes a coluna e a região cervical. Agora eu vou falar sobre o medo. O medo ele produz fraqueza de caráter e síndromes de pânico e similares, depressão, insegurança e interferência no campo emocional. Esse sentimento, que é um elemental, tem relação também com as síndromes a nível de consciência, onde o fanatismo prevaleceu em alguma vida passada. O que passa a ser um profundo fardo negativo dentro da nossa busca espiritual de transmutação que tentamos fazer, o que explica por que tantas dificuldades no decorrer do mesmo. O medo, então, ele dificulta o caminhar direto da pessoa. Muitas entidades desencarnadas tentam interferir no nosso caminho devido ao medo do desconhecido, e isso acaba por atuar em nosso inconsciente, e um dos elementais mais complexos, pois ele em algum ponto da nossa existência esteve presente e está a atuar em algo dentro do nosso emocional ou mental, que são os corpos sutis. Esse elemental ataca sempre no plexo solar e básico, porque retira energia, certo? Direta da pessoa, e com isso acopla a pessoa a energias mais densas do umbral e normalmente faz com que a pessoa ao dormir seja tragada por baixas esferas do umbral, onde existe uma parcela dela presa nessa realidade, criada pelo corpo causal, certo? Então, quando a pessoa ela imagina, vou repetir, imagina ou cria aquilo que ela não veio para ter, ou que ela não tem capacidade vibracional para... como é que eu posso explicar? Não tem capacidade, não tem no odor dela, no destino dela aquilo. Então, desse modo, uma parcela dela, a imaginação dela fica presa dentro do umbral. E o que pode ocorrer é você ser tragado por aquela frequência que você criou. Então, você, consequentemente, você vai ficar indo e frequentando o umbral devido ao medo, certo? Este elemental ele ataca sempre o plexo solar e o chakra básico, certo? Porque ele retira energia direta da pessoa e com isso acopla a pessoa energia mais densa. Então, o chakra básico, que é o órgão sexual, que faz parte do sistema endócrino, e o plexo solar, certo? Ele retira. Então, a gente pode... Aqueles obsessores que são ligados ao sexo, eu esqueci o nome agora. Íncubos e súcubos. Pronto, lembrei. Certo? Os íncubos e súcubos que ficam dentro do campo energético que é o chakra. Então o bicho pega. Então a culpa. A culpa ela gera uma condição de incapacidade e falta de autoestima, altamente destrutiva e compassiva, que deixa uma pessoa com muitos obsessores suicidas que estão no umbral ou em frequências similares pelas suas experiências de vida. Essa é uma das causas dos suicídios, certo? A pessoa se culpa por não se achar incapaz, por não ter consciência, por não se sentir apta a determinada situação, certo? Então isso é muito similar ao elemental do medo, pois devido aos grandes dogmas religiosos que adquirimos no decorrer da nossa existência, acabamos por ter culpa em relação a algo que não deveríamos ter feito, acreditamos nisso. Então assim este elemental
ele atrai para o nosso campo eletromagnético muitos obsessores pelo efeito de ressonância, mais uma vez, que existe entre a intenção. O sentimento e as emanações dele que acabam por atrair seres da mesma equivalência de energia primordial que as faz ainda estarem presas no umbral ou em frequências muito próximas da realidade física da Terra. Este ataca diversos pontos do corpo e pode escolher como reação kármica órgãos e os membros do corpo. Não existe um ponto específico e vai depender da estrutura emocional da pessoa. Normalmente, as coisas dão erradas na vida da pessoa, certo? Nada dá certo. E isso requer uma limpeza profunda e um alinhamento dos chakras, certo? Que é o que eu sempre explico no texto, quando eu falo sobre o trabalho que eu faço em si, que no final de cada upgrade eu faço sempre o realinhamento dos chakras por essa necessidade. Em alguns casos é necessário fazer uma regressão, porém a regressão ela é um pouco complicada aqui na Terra, porque assim, você não vai saber de cara se você está vendo um holograma, ou se você está vendo a vida de um obsessor, ou a própria vida de um obsessor daquele que está fazendo a regressão, ou você não sabe o que está vendo, literalmente. Você não tem como confirmar, a não ser que você tenha um alinhamento com os seus mentores muito fino, muito direto. Então, eu não, eu arrisco dizer assim que é um pouco complicado e arriscado fazer regressão. Porém, eu não desaconselho. Se de repente um profissional de regressão ele pode sim e, identificar essa situação, porém existem os riscos, certo? De você de repente estar enxergando o obsessor da própria pessoa e achar que aquela vida passada era dele, na realidade é a vida do obsessor que tem uma vida em comum naquela situação que ele está preso, certo? O olho gordo, né? Que ele é similar à inveja. Então podemos dizer que é uma variação no sentido de que neste caso temos uma relação mais relacionada com os objetivos materiais. Ou seja, a pessoa que obtém os nossos objetos de valor, carros, imóveis, joias, coisas palpáveis que podem ser compradas com dinheiro. A inveja ela atua de forma mais ampla, o que pode incluir inveja dos nossos amigos, da nossa profissão e do nosso sucesso como um todo, certo? Mas o olho gordo, ele atua diretamente sobre as nossas coisas materiais que chamam a atenção. Também é muito forte e entra na linhagem das técnicas do magismo primordiais que as pessoas desconhecem a sua força e direcionamento. Então, uma pessoa ela tem um olho gordo, muitas vezes o olho gordo ele vou dar um exemplo aqui. Você tem um carro, certo? E a pessoa botou um olho gordo no seu carro. No outro dia ou no mesmo dia o carro quebra. Então, ele é um elemental que atua na parte física muito que diretamente e praticamente que na hora. Isso é magismo e magnetismo. Isso é uso da magia negra. Então tem pessoas que tiveram diversas vidas, reencarnando e reencarnando e reencarnando e praticando esse tipo de moléstia, porque é uma moléstia, contra outros, contra terceiros, e por intenção, e acabam nessa vida tendo o olho gordo até sem querer. Pessoas boas até, elas têm o olho gordo sem querer, certo? Eu já vi uma situação desse tipo. Então ele é muito utilizado em segredos herméticos do magismo para destruir uma pessoa e retirar-lhe todos os recursos materiais. Este elemental entra no campo do cardíaco e no chakra da coroa, certo? No atacarana. Ele pega muitas vezes o nosso frontal, certo? Aqui, essa região, e a nuca. Mas pode estar acoplado além do sistema nervoso central ao sete chakras do corpo, atacando assim as nossas realizações pessoais. Então o olho gordo ele tem a capacidade de bloquear e de destruir os sonhos das pessoas. Esse que é o poder real do olho gordo, que as pessoas às vezes brincam, dão risada e que não compreendem o poder que esse elemental tem. O elemental, ele tem consciência, porque a pessoa que criou esse elemental, ele teve a intenção, então ele determinou o ponto de ataque.
para aquele que sofre essa moléstia, certo? A maldição. A maldição no trabalho apométrico, eu vou explicar algo que pode ser um pouco meio que chato, certo? Infelizmente, o que eu mais vejo são pessoas da família que amaldiçoam os seus, certo? Isso que é um pouco complicado. Eu vejo muitas questões entre pais e filhos, que é muito comum, certo? Ter a questão da maldição, certo? Então, ele representa um dos mais complexos, pois podem ser inseridos dentro desse tipo de praga. Diversos elementais, conforme o grau da raiva ou mesmo o ódio com que foi consagrado. Então, esse elemental, ele age tanto de forma poderosa, com a forma pensamento, ou com a forma sentimento. Se a pessoa usar os dois, se torna uma energia muito poderosa, certo? E arrisco dizer que é um pouco até complicado de fazer uma limpeza dentro. Não é impossível, porém é um pouco mais complicado, certo? Por quê? Porque os pensamentos da maldição eles são descontrolados. Então são muito mais fortes que um pensamento sem controle e disperso. Dentro de uma maldição que pode durar séculos de geração a geração, existe muitas vezes o acoplamento da própria pessoa que o proferiu depois da sua morte, presa a esse arquétipo. O que faz dessa alma um fantasma perene, que deve ser doutrinado, o que muitas vezes é difícil, devido ao alto grau de cegueira espiritual e de ódio dentro do seu coração. Pois esse ser ele está preso às suas próprias criações e não aceita isso. Este elemental se acopla a todos os chakras e corpos paralelos e entra na ressonância dos medos e culpas e atua sobre o campo eletromagnético do registro íntimo do corpo causal, mais uma vez, certo? Corpo causal, que é o corpo da imaginação. Então ele se infiltra dentro da imaginação da pessoa e se torna um obsessor muito forte, certo? Dentro da apometria convencional, vou explicar aqui o que que acontece dentro da apometria convencional, porque eu, como cresci dentro de um meio assim, meio que de forma errônea, eu fui exposto a essa situação, então eu percebi e aprendi dentro disso. A apometria convencional, os médios que participam, eles pegam, né, médium disso, médium daquilo, e, e tem um médium que consegue se desdobrar e faz o trabalho de doutrinação. É, Porém, o que que acontece? No decorrer da vida, esses médios eles acabam pegando a carga desses trabalhos porque não sabem retirar essas energias. Então, todos esses elementais que eu falei até agora, que são confundidos como espíritos, eles ficam acoplados, certo? No corpo desses médios, certo? E muitas vezes eles estão conversando e dialogando não com o desencarnado, mas com uma energia. E essa energia, ela engana o médium. Ela chora, ela finge que se arrependeu. E o problema da pessoa torna a retornar. É uma das questões que as pessoas, quando falam comigo sobre apometria, falam, relatam para mim. Que foi tal pessoa e a pessoa não ajudou, não resolveu o problema. Porque, infelizmente, o médium em si, ele não tem consciência do que ele está fazendo. Então, a apometria do Dr. Lacerda, ela trouxe um parâmetro positivo dentro do trabalho energético espiritualizado do planeta Terra, porém parou, ele foi limitado. Não sei se de propósito ou por dificuldade de recebimento de informações. Porém, ele deu uma pausa dentro da evolução da apometria, certo? Então dificultou a evolução dos médios, dificultou o acoplamento dos seus mentores sobre aqueles, então ficou preso no contexto terra. Desse modo, você não consegue adentrar nas frequências mais sutis de informação, porque esses elementais eles atuam em nível de frequência
acima dos parâmetros normais. É até perigoso uma pessoa lançar algo do tipo, porque ela fica descontrolada e forma esse inconsciente coletivo dentro do planeta Terra. O famoso inconsciente coletivo, ele é criado e formatado pelos seres humanos, certo? Então, toda a sociedade, o contexto social da Terra, ele existe devido a uma implantação de informação baixa, certo? Uma alimentação de questões prazerosas, certo? Que faz com que seres negativos consigam se manter, se nutrir e manter as pessoas presas dentro de um padrão consciencial umbralino, certo? Então, dentro desse contexto, vem a luxúria. Este elemental que tem relação com as disfunções adquiridas no decorrer das encarnações no que diz respeito ao mau uso da energia sexual, tem profunda ligação com os seres umbralinos que usaram de forma desequilibrada essa energia, como no caso do Império Romano, certo? Que possuímos registros mais recentes, mas que existiam em muitas eras da humanidade, certo? O Império Romano, na realidade, vou dar uma explicação rápida, ele não tem somente esse tempo que nós vemos no livro de história. O Império Romano, ele existiu há muito mais tempo e a luxúria era desenfreada, certo? É, eles gostavam muito dessas questões, então não podemos tirar é, como parâmetro social o Império Romano, não devemos tratar nunca o Império Romano como algo que de positivo teve a acrescentar. Claro que todo mal existe o bem, então toda informação negativa, se a pessoa usar da coerência, ela vai ter um aprendizado, certo? Porém, o Império Romano ele foi totalmente conturbado devido ao alto índice de luxúria, certo? Pesadíssimo. Então, a profanação da energia sexual através dos séculos gera elementais e gênios umbralinos completamente desequilibrados que acabam por se acoplar em nossa percepção emocional. Os seres umbralinos, íncubos e súcubos são os elementais personificados como seres de perversidade sexual que podem se acoplar e nos levar a ter um comportamento sexual bem desequilibrado, sadomasoquismo e antinatural, que acaba por atrair milhares de egrégoras negativos ao nosso campo áurico, certo? Então vou retomar uma questão aqui que eu encho o saco, pessoalmente falando, é, das pessoas que ficam pregando aí essa questão de desapego totalmente baixo e insignificante para a evolução moral. Por quê? A pessoa ela prega a falta de companheirismo dentro de um contexto emocional em termos de relacionamento. Então, esse comportamento, ele é coerente? Não, ele é totalmente equivocado. A pessoa, ela pode sim ter um relacionamento saudável dentro de um contexto casamento e viver de forma elevadíssima. Claro que o que ocorre? O planeta Terra, ele é alimentado e nutrido por energias baixas. Então as pessoas têm muito mais tendência a fazer merda do que fazer coisas positivas. Então, deste modo, a espiritualidade está sendo infiltrada de forma negativa e as pessoas, principalmente jovens, estão informando para Deus e o mundo que é, isso é amor. Você não ter apego, desapego. Um aqui não compreende nem o que é apego e desapego, certo? Porque ficam lendo informações que têm os seus equívocos, trabalham de forma errada por ter um padrão cognitivo umbralino e acha que esse desapego é o caminho da luz e da iluminação. Se de repente, dentro dessa situação de desapego, vem uma criança, você acha qual é a frequência que a criança vai vir? Umbralina. Não vai vir um índigo, um cristal, isso que malmente está nascendo na Terra, porque as pessoas confundem falta de educação com evolução, certo? Então, a questão não está apenas na luxúria também, certo? Ou na vontade de experimentar novas sensações ou realizar fantasias sexuais, mas sim na energia por trás disso, certo? Que quando tem uma ausência de amor, está em desequilíbrio.
e acaba por atrair em nosso campo energético energia negativa, que profanam o nosso ato sexual e geramos assim filhos com completa desarmonia. Tá ok? Pois o ato de procriar deveria ser um ato de amor sublime e acima de tudo, o que entra na linha dos estudos do tantrismo sagrado e das lições dos mestres sobre a procriação divina. Em especial sobre as crianças índigos, violetas, cristal, esmeraldas, douradas e rubis, que já estão atuando na esfera terrestre, certo? É, E então, como que uma criança ela vai nascer positivada ou com um padrão muito mais amplo de melhora dentro de um relacionamento que essas pessoas estão pregando? Nunca, nunca. Então, o elemental da luxúria gera em nosso campo emocional e no nosso comportamento uma eterna busca por parceiros e ao mesmo tempo um vazio completo. Pois não satisfaz e gera uma alta ansiedade e coloca as pessoas na rota da dependência química e alcoolismo. E atua definitivamente no plexo e no chakra básico nas glândulas sexuais, mas tem muita força nas sinapses cerebrais e emocionais, controlando nossos desejos e nossas emoções mais baixas. Tá ok? A parte sexual, ela faz parte do sistema endócrino humano, certo? Que fica justamente o chakra básico. Então, desse modo, o chakra básico ele fica totalmente desequilibrado, tá? Então, a pessoa ela pode se dizer que ela fica desligada do amor conjugal. Bom, isso é tão comum que não é à toa que vocês o que mais vê notícia de separação, de traição, comum, o fanatismo. Aqui temos um elemental muito complexo, certo? Pois ele, na verdade, pode fazer com que uma pessoa entre de cabeça em algo ambíguo e e a torne extremamente importante, e para a pessoa, e essa pessoa, por sua vez, acaba totalmente obcecada pelo que ela mesma gerou. Isso é a cegueira. Então, não sigam ninguém cegamente. Questione, observe, analise com coerência, tá? Analisem o trabalho de cada pessoa, analise os resultados, investiguem. Não fiquem presas a uma pessoa, a outra pessoa. Não. Porém, não acreditem cegamente em ninguém. Primeiro, tire suas conclusões e adquiram confiança em qualquer trabalho, em qualquer explicação, em qualquer palestra. E assim o fanatismo ele entra como uma tábua de salvação em relação a algo que no inconsciente da pessoa está atuando e ela não percebe, certo? Então é uma lavagem cerebral. Este fica acoplado normalmente na região cerebral e no laríngeo e pode atuar outros pontos ligados aos meridianos de acupuntura da coluna e das costas em geral, certo? Que são os meridianos, que são os pontos de energia do corpo humano. A negatividade. Então, aqui temos um exemplo comum de energia que uma pessoa gera, que a leva à derrota e que atrai para si energias equivalentes e muitas vezes acaba por contaminar outras pessoas. Pois dentro desse elemental temos a atuação de outros sem que a pessoa perceba, gerando assim um aglomerado de intenções negativas que podem vampirizar o campo eletromagnético de uma pessoa ligada a essa pessoa, certo? É, São aquelas famosas pessoas vampiras, aquelas pessoas que não aguentam ver outra pessoa crescer e já corta, põe dificuldade nos seus objetivos. Ainda mais dentro da família, é o que mais tem. Então, preserve aquilo que vocês querem construir ao máximo. Uma que as famílias, embora as pessoas não saibam, cada uma veio de um lugar do cosmos. Então, cada uma tem um enredo social, uma sociedade na qual ela veio, cresceu e depois veio para nesse planeta aqui. Então, como o cinturão de fótons está atingindo o planeta Terra, a glândula pineal está sendo ativa, a hipófise. Então, todas essas glândulas, a pituitária, estão sendo ativas. Então, inconscientemente, as memórias cósmicas estão voltando. Então, as pessoas têm as suas índoles. Não é nem por culpa, porque quando você reencarna, você tem a amnésia obrigatória. É uma lei do planeta Terra, tá? Então,
o que é muito comum em questão de inveja familiar por profissão, beleza e das próprias relações familiares mal resolvidas que muitas vezes têm relação kármica. Uma que devemos entender que muitas vezes o karma é um holograma, então é um implante que a pessoa recebe quando vai nascer na fisicalidade. Então, assim, a partir do momento que você aceita seu pai e sua mãe, infelizmente você vai estar aceitando o karma genético, que, como eu explico, fica no RNA mensageiro transportador de cada ser humano. Então, essas informações que as pessoas chamam de karma nada mais é do que a herança genética, hereditária. Tá? Energia herdada. Então, é, podemos atrair muitas coisas ruins para a nossa vida. Ter uma relação mais pessoal e não tão teleguiada como as outras que as emitimos para uma outra pessoa. Este atua no cérebro, na parte do cérebro, na parte da frente, na parte frontal, no cardíaco e no plexo. Tá? E por ser a emissão de fracasso e de sentimentos mistos em relação a isso, o que faz com que entre na sintonia de diversos centros de órgãos de vital importância da vida. Também depende muito da forma de ser da pessoa que este elemental atua. Então, se a pessoa ela tiver uma cabeça boa para aguentar o tranco, ela pode meio que evitar a atuação desse elemental. Agora, se ela tiver ressonância, a negatividade vai entrar na cabeça dela, ela vai desistir de concluir seus objetivos. Isso é muito comum. A preguiça. Então, a preguiça é um elemental comum, certo? Porque tem relação com pessoas que são altamente obsediadas e, portanto, vampirizadas. Mas essa condição pode estar no agrupamento de diversos elementais sobre o seu campo eletromagnético, além de entidades obsediando e atrapalhando a sua vida. Muitos pais muitas vezes me procuram falando que o filho não sai do computador, não sai disso aquilo, não tem uma vida. Então, o que que acontece? Esses é uma mistura de elementais que a pessoa mesmo criou ou que em outra vida ela criou, então por ressonância está tudo aqui perturbando ela e impedindo que ela viva, certo? Então, eu encaro a preguiça, esse elemental, um elemental meio que não é tão culpa do elemental, mas também a pessoa alimenta. Essa é a realidade. Não vou falar aqui que é mentira, não é. É, Portanto, esta condição está mais para um grupo de situações de elementais de que um em si elemental específico. Então, ele atua nos principais centros de energia e vitalidade da pessoa. Portanto, fica acoplado nos meridianos de acupuntura da energia Yang e no sistema nervoso central. O que com o tempo compromete o plexo solar, que por sua vez tem relação com o fígado, pâncreas, os respectivos meridianos da vitalidade Yang e Yin dos mesmos, pegando na linha da bexiga e do rim. O comodismo também pode ser considerado mais uma condição emocional e qualidade da personalidade do que o elemental em si, certo? É um elemental interessante, porque ele está muito mais ligado à condição de vida da pessoa, à escolha da pessoa, do que a energia em si. Então, é um elemental que a pessoa nutre por si mesma, mas pode gerar muitos elementais pela estrutura emocional que uma pessoa desta possui. Este elemental ele acopla-se no sistema nervoso e tem como ponto central de atividade o humeral, que é o cardíaco das costas, e o frontal, certo? Drenando a capacidade de criatividade da pessoa. A avareza. Nessa condição, temos muitas pessoas que em vidas passadas passaram por muitas dificuldades e que têm medo da falta do sustento material e do dinheiro em si. Essa condição tem muitas pessoas que geram elemental que os poucos acaba por se introduzir na estrutura emocional da pessoa e passa a agir sem que ela perceba em sua vida e atrapalhando a sua vida e os relacionamentos, pois essa avareza passa a atuar em vários planos além da materialidade e afasta da pessoa seus próprios amparadores ou anjos da guarda, seus mentores, seus guias, seus orixás, como são denominados ajudantes espirituais que todos nós possuímos. Aqui temos uma condição bem complexa, pois este elemental ele atua entre ambos os meridianos do cérebro. Então ele domina literalmente o cérebro físico humano.
Ele atua nos dois meridianos do cérebro, a parte direita e a parte esquerda. Então ela cria um vício dentro da avareza que ela acaba por não conseguir sair mais dele. Então, literalmente, seus mentores vão embora. Ele obstrui muita coisa da estrutura neurológica de ambos os lados, e com isso atuando sobre diversos aspectos da energia intelectual e do medo da alta dos bens materiais, da perda, certo? E tem relação com pessoas que já sofreram muito por isso no passado. Então, é uma situação emocional, a avareza. Nem sempre a pessoa ela faz isso porque quer, ela faz isso sem querer. Ela é mão fechada. A perversidade. Este é um caso relacionado a pessoas que no passado fizeram mau uso da magia e prejudicaram muitas pessoas e almas e possuem uma egrégore muito negativa e altamente pesada, densa, que além de tudo possui um elevado gradiente de obsessores e entidades de alto poder de vampirização. São pessoas que carregam muitos elementais negativos e os direcionam para as pessoas muitas vezes de forma consciente. Ela tem consciência do que está fazendo. São os denominados vulgarmente mago negro, certo? Ou cinzentos. Então esses magos negros que você fica achando que estão no umbral estão tudo encarnados, velho. Tem nada disso. Então são pessoas perigosas que têm a capacidade de prejudicar somente com o pensamento e com as palavras. Em muitos casos são a encarnação de antigos bruxos que deveriam resgatar muita coisa aqui, mas voltaram a se negativar pelas escolhas pessoais que fizeram, certo? É uma relação muito estreita com a questão do poder. Eles querem o poder acima de tudo e não sabem lidar com ele. Querem dominar e para isso geram condições e formam pensamento e sentimentos correlatos a seus objetivos, e quem estiver no caminho é destruído ou altamente prejudicado. Atua de forma negativa no cardíaco, timo e humeral, distorcendo as radiações naturais da própria chamatrina de quem está negativado, certo? Então agora vem o rancor. Este é um dos mais fortes e que geram doenças. E a destruição das nossas células muito comum nos casos de câncer e anomalias autoimunes. São doenças incuráveis. Ou seja, onde o próprio corpo humano é, gera condições de desequilíbrio devido à ação da nossa falta de amor e de perdão, que geram um rancor elemental muito poderoso que pode levar uma pessoa à morte pela forma como ela destrói as células desde a sua mitose celular interna, levando assim completa dissolução de energia crítica primordial das células. É, portanto, um elemental que vai se acomodar nas células e os órgãos mais frágeis da pessoa, podendo inclusive tomar todo o corpo e o sistema imunológico. Os principais centros de energia, os chakras, são o plexo solar e o cardíaco, que são afetados por essa energia, que acaba por tomar o timo e toda a linha do meridiano do vaso governador e vaso da concepção, que fica no sistema cardíaco da pessoa, certo? Então, esse vídeo aqui eu vou colocar ali no YouTube, tá? Não se preocupem, que eu vou colocar lá, que vai servir até de estudo para os terapeutas, para que eles possam entender no que estão lidando, né? Porque é muito complicado você trabalhar com aquilo que você não enxerga. Tá ok? Então, boa noite a todos.